Olá, boa tarde, boa noite. Eu sou a Tatiana Clix, sou diretora do Porvir, uma plataforma de conteúdos e mobilização sobre inovações educacionais. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse inicinho de noite para ter uma conversa sobre escola remota e saúde mental, com convidados super especiais. Ao longo de toda essa conversa, que está começando agora e vai até às 19 horas, a gente vai contar com o James Ramos, o apoio dele, que fará a tradução, já está fazendo, né? A tradução em Libras da nossa conversa. A Árvore Educação é fruto da união entre duas das principais soluções de leitura digitais para as escolas do Brasil. Juntas, elas querem impactar ainda mais escolas, incentivando a leitura por meio de um acervo diversificado e levando inovação para a sala de aula. E este evento, promovido pela Árvore Educação, o Conversas que Transformam, tem como objetivo discutir assuntos que apoiem os professores. A Árvore Educação é uma solução de leitura digital para escolas de todo o Brasil, que tem como sonho mudar a realidade do país por meio da leitura. Hoje, as soluções da Árvore já impactam a vida de 1 milhão de alunos. O evento digital foi organizado porque não temos como estar mais próximos neste momento, mas podemos nos conectar para trocar experiências e promover a construção do conhecimento. Ontem já tivemos momentos incríveis com José Pacheco, Lilian Bassett e outras pessoas. Agora a gente vai começar essa mesa chamada Escola Remota e Saúde Mental. Para encerrar esse momento especial, depois da nossa conversa, vamos ter um pocket show com o cantor Mestrinho. Ele é cantor, compositor e instrumentista. Caso você esteja aqui e ainda não tenha se inscrito, não deixe de fazer para receber o link das próximas mesas. As inscrições são feitas pelo site arvoreeducação.com.br/conversas-que-transforma. A gente está aqui de novo, vamos relembrar, para falar da escola remota, desse momento que a gente está vivendo, em que as escolas estão fechadas no modelo presencial e as aulas, as atividades de aprendizagem estão sendo feitas remotamente e a conexão disso com a saúde mental. Quem está aqui comigo para falar sobre isso? A Letícia Laile, ela é cofundadora da Camino Education e diretora da Camino School. É responsável pela adaptação do programa Compasso Socioemocional e coordenadora do curso de pós-graduação Desenvolvimento Integral de Professores do Instituto Singularidades. Foi diretora de currículo, avaliação e formação de professores da Somos Educação e presidente do Instituto Somos. Boa noite, Letícia. Também estamos aqui, vamos falar com a Lia Glass, do Instituto Península. Ela lidera as áreas de pesquisa e políticas docentes do Instituto Península. Ao longo dos últimos 15 anos, trabalhou em organizações sociais e multinacionais em diversos países nas áreas de educação, alimentação saudável e sustentabilidade. É formada em administração pública pela FGV, mestre em desenvolvimento econômico e político pela CIPA Columbia University e Lehman Fellow desde 2009. Além disso, a gente teria aqui a convidada Ana Carolina D'Agostini, vocês devem ter recebido na comunicação que a gente conversaria com a Ana, ela estava lá na nossa fotinho, mas a Ana teve um problema, não pôde participar, e quem vai conversar com a gente é o Gustavo Stanislau, que é colega da Ana. O Gustavo, ele é psiquiatra da infância e adolescência, coordenador científico do Instituto Ame Somente Escolas, e autor do livro Saúde Mental na Escola, o que os educadores devem saber. Boa noite, Gustavo. Então, feitas as apresentações, vamos logo para a conversa, porque
já deu para perceber, pelo que eu já conheço da Letícia e da Lia, e pelo que eu conheci do Gustavo nos minutos anteriores, enquanto a gente estava escondido aqui atrás da tela, que todo mundo está com muita vontade de falar e vão brigar aqui pela palavra para conversar sobre esse assunto. Então, vou começar com o Gustavo, e queria começar perguntando para ele contar um pouco sobre o Instituto Ame Sua Mente. Qual tem sido o trabalho que vocês têm feito agora, nesse período de isolamento social? Boa noite, pessoal. O Instituto Ame Sua Mente é uma continuação de um projeto que talvez as pessoas tenham conhecido melhor, que se chama Cuca Legal. O projeto Cuca Legal é um projeto que construiu uma série de intervenções baseadas em disseminação de conhecimentos em saúde mental para educadores. A gente fez uma série de pesquisas em cima de intervenções que eram desde mais enxutas a mais extensas, desde um foco só, por exemplo, em cima de um transtorno específico ou de uma condição ou situação como bullying. Ao longo desse tempo, a gente ficou 9 anos com o Cuca Legal, e no ano passado nós fizemos essa transição e passamos a nos chamar Instituto Ame Sua Mente. O Instituto Ame Sua Mente, então, tem um braço que quer levar conhecimentos às pessoas em geral sobre saúde mental. A gente quer tentar mudar um pouco a cultura da saúde mental no Brasil, e a gente tem esse braço forte, que é o braço das escolas. Atualmente, a gente trabalha com uma série de capacitações, a gente está em contato com muitos educadores em vários contextos diferentes, desde escolas particulares a escolas públicas, e a gente vem, então, tentando contribuir da maneira que dá, né, nesse cenário super complexo e rico e difícil ao mesmo tempo. Né? Eu acho que um pouquinho mais para frente na nossa conversa eu vou conversar um pouquinho, vou contar um pouquinho mais sobre algumas coisas que a gente está fazendo. Maravilha, Gustavo. Obrigada pela apresentação. Eu vou emendar aqui, vou passar a palavra para a Lia, porque eu sei que a Lia, enfim, o Instituto Península realizou uma pesquisa com professores, e talvez muitos de vocês já tenham tido acesso a esses dados, repercutiu bastante, uma pesquisa muito interessante, para entender como que os professores estão se sentindo neste momento de isolamento social, né? Eles estão com muitas demandas novas, estão tendo que fazer um esforço muito grande para atender essas demandas, e eu queria entender um pouco da Lia, em relação à saúde mental, enfim, quais são os dados que trazem, que são, né, que essa pesquisa traz, e de que maneira vocês acham, que indicativos tem, de que tipo de intervenção é possível e é necessário fazer em relação a esse tema? Você me ouviu, Lia? Sim? Acho que ela deve... Primeiro, boa noite, né? Ótimo estar aqui com colegas, revendo todo mundo. O Instituto Península... Deixa eu ouvir, vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Então? Sim. Ouvindo? Sim, Lia. Me ouvindo? Sim. Pode falar. Desculpa. A conexão está um pouco ruim aqui, desafios que acho que são parecidos com os dos professores que a gente escutou na pesquisa. Então, o Instituto Península é um instituto que se dedica a entender os professores brasileiros, já desde 2011, e que nesse momento de pandemia entendeu que, além de trabalhar nos seus programas e nas suas ações usuais, seria importante para esse processo de formulação de propostas, tanto para o momento da pandemia quanto para o pós-pandemia, escutá-los também e identificar de que maneira que esses professores estão lidando
com a questão do isolamento social e que impactos isso vem trazendo, tanto para suas rotinas de trabalho, mas também pessoais. Então, o que nós fizemos foi elaborar uma pesquisa que tem 4 fases. Ela começou já na primeira semana de quarentena, onde a gente foi identificar o primeiro impacto desse isolamento na vida desses professores. E num segundo momento, que aconteceu ali entre meados de abril e de maio, mais de 7 mil professores foram ouvidos de todo o país. E o que apareceu ali? Primeiro, um processo de reinvenção profissional da noite para o dia, e quase 90% desses professores dizendo que não estavam preparados para isso. Ensinar remotamente não era algo que estava presente na rotina. Isso gerou nesses professores um sentimento, e aí mais de 80% deles dizem que a ansiedade passou a ser algo muito presente, né? E que além do treinamento para ensinar remotamente, que aparece ali em 75% dos professores pedindo esse treinamento, havia um pedido também de suporte emocional, de suporte psicológico para lidar com esse contexto, que não só trazido pelo isolamento, mas também por esse processo de muito rapidamente ter que se adequar a uma nova rotina, que envolve engajamento diferenciado com os alunos, com as famílias. Então, é uma mudança muito abrupta que traz essa questão da saúde mental muito mais para a superfície. Então, é isso que a gente encontrou na pesquisa sobre esse dado. E quando a gente pergunta, vocês já receberam algum suporte nessa área? Só 14% dizem que ou na rede pública ou na privada, que receberam algum tipo de suporte. Então, é algo que está super presente, mas que ainda não foi tratado. Muito obrigada, Lia. Bom, eu acho que, antes de passar para a Letícia de novo, eu vou aproveitar e perguntar para o Gustavo, porque o Gustavo fez a apresentação do projeto, mas não entrou bem nas ações que eles estão fazendo. Acho que a Lia trouxe um panorama, disse que existe uma carência desse apoio. De que maneira vocês estão endereçando esse apoio? Vocês já estão conseguindo, de alguma maneira, fazer isso? E como tem sido feito? Bom, a gente tem feito as adaptações que a gente acredita que sejam possíveis no momento. Então, assim, a gente desenvolveu um material que, inclusive, ficou pronto ontem e que a gente está disponibilizando. Inclusive, assim, eu gostaria de apresentar eles para vocês, esse material. Ele é um material que cobre os fenômenos psicológicos que mais têm aparecido, né, surgido como problemáticos nesse momento, e uma série de estratégias para lidar, seja preventivamente ou seja atuando em cima já do fenômeno psicológico, né, já patológico, vamos dizer assim. Então, a gente desenvolveu um material escrito que vai ser, né, divulgado amplamente. A gente vem fazendo capacitações online e a gente vem também aprendendo muito nesse sentido. A gente tinha uma série de... No início, a gente era muito cético a respeito disso, mas uma série de coisas interessantes foram surgindo ao longo do tempo, como, por exemplo, assim, muitos professores têm comentado que esse tipo de atividade online, assim, tem permitido, por exemplo, quando a gente faz uma roda de conversa, tem permitido que cada pessoa possa falar de uma vez, e eles têm sentido que isso funciona, às vezes, até melhor do que a própria reunião presencial. Tem algumas coisas que têm sido interessantes para a gente perceber. Uma outra coisa que tem acontecido nesse período, né, e a gente vê claramente isso acontecendo ao longo das nossas atividades, é que as pessoas estão com as emoções mais à flor da pele. Então, a grande questão das capacitações hoje em dia tem sido a questão do acolhimento, em primeiro lugar. Um lugar de troca de experiência, onde a pessoa pode colocar para fora o que está sentindo. E, de novo, pessoal, eu acho que tem uma coisa acontecendo, que as pessoas estão conseguindo ser
um pouco mais empáticas nesse período, porque elas estão tendo um pouquinho mais de tempo para ouvir o outro falar, e obviamente a gente está se identificando bastante, porque muitos de nós estão sentindo as mesmas coisas. Então ele tem sido um período, eu não gosto de enxergar sempre pelo lado negativo, na verdade eu olho direto para o lado positivo. Eu acho que a gente está crescendo bastante, fazendo muita troca emocional e tal, e aprendendo bastante. Então a gente está fazendo essas capacitações online, e a gente vem fazendo adaptações. A gente tem uma série de capacitações em andamento e que a gente teve que modificar a metodologia e começar a falar sobre os impactos atuais, né? Não tem sentido nenhum a gente fazer uma capacitação em cima de, vamos dizer, TDAH no momento, quando a gente tem coisas muito mais, né, tipo, evidentes à tona. Então, a gente vem fazendo essas adaptações, a gente tem trabalhado com a Secretaria da Educação do Estado e com uma série de outras iniciativas, como eu falei, algumas particulares, algumas também públicas, e é isso, assim, tem sido um momento muito interessante, assim, de muita troca, de muita tensão, também eu entendo isso, mas também de muito ganho, assim, eu vejo as pessoas ganhando muitas habilidades também ao longo desse tempo. Bem, desculpa, gente, estava mudo aqui. Agora sim, eu vou passar para a Letícia, e só para, antes de fazer uma pergunta, enfim, se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui com as pessoas que estão participando da nossa live, eu acho que o resultado seria, se não igual, mas muito parecido com o que o Instituto Península encontrou e muito parecido com o que a gente está falando. Se vocês estão conversando aqui e as pessoas estão dizendo, sim, eu estou muito estressada, sim, eu preciso de apoio, sim, como que eu posso ter apoio se eu tenho a minha família, se eu tenho que dar aulas, enfim. Todas as pessoas, de fato, estão sentindo isso e estão com dificuldades para enfrentar isso, a gente sabe disso. E então, baseado nessa situação, Letícia, eu queria te perguntar, enfim, a sua experiência na sua escola, nas escolas da rede da Chloe, como também essa relação do estado emocional dos professores, dos alunos, influencia as aulas e os conteúdos, enfim, as escolhas de conteúdo. Pergunta fácil, eu sei. Tati, influencia tudo. Assim, a resposta é assim, influencia tudo. A gente é ser humano. Eu acompanhei o trabalho do Cuca Legal e acompanhei já o nascimento do Ame Sua Mente, então acho super legal estar com o Gustavo aqui. Também acompanho o trabalho que o Instituto Península faz, a plataforma que eles têm do Viver. Então, você está assim, com o time que eu estou falando com o meu time de colegas. O nosso, né, a gente já caiu esse mito de que tem um cognitivo separado do que a gente é, do nosso sistema, do que a gente tem e que a gente sente. E assim, acho que eu estou nessa pandemia num lugar muito privilegiado, porque privilegiado e no centro do furacão, porque eu abri uma escola nova, eu continuo fazendo um trabalho com milhares de estudantes e professores no Brasil inteiro, de redes públicas e de redes particulares. Eu sou mãe na pandemia, com os meus filhos em casa, eu estou aqui no quarto do meu filho. E acho que se tem uma coisa que todo mundo aqui está sentindo ou sentiu em algum momento, foi medo. Medo pela incerteza que a gente está, medo pela saúde de algum colega, medo, né? Né, se a gente ficar pensando qual que é o sentimento certo nesse momento, a gente tem medo, a gente está num lugar incerto. Os nossos alunos têm medo. Não é só pela saúde, é medo pelo futuro. O que vai acontecer? O que vai acontecer com o Brasil? Quando eu vou voltar? E o que acontece é que quando a gente sente essa emoção, o medo, ela é uma que, assim, se você já faz, você se encolhe, né? Você se segura. Dela vem muitas coisas. Vem a ansiedade, vem a frustração, vem aquele lugar de se sentir incapaz, e os nossos alunos também estão sentindo isso. O que é fantástico dos seres humanos é que vem o medo, mas também vem outras coisas, porque a gente está aqui, como o Gustavo falou, a gente descobriu que dá para fazer reuniões de outro jeito. A gente está vendo centenas de professores
vencendo a cada dia e dando um passinho em direção a construir um novo caminho, e isso é dificílimo, e essa abertura, ela é contagiante, a gente vê que o professor é capaz disso, que a gente está tendo essa chance, que o nosso vizinho é capaz de ir lá e comprar um copo comprar sal para a gente o dia que faltou, porque a gente está num lugar. Então, outros sentimentos também florescem, e que são aqueles que ajudam a gente a aprender. Então, quando a gente tem autocompaixão, quando a gente falou um pouquinho de empatia, que é essa empatia que cresce, é você se colocar no lugar do outro, porque a gente tem uma experiência que é comum a todos. A gente tem esperança, a gente tem orgulho. Eu, atualmente, eu falei assim, a coisa que eu mais tenho, eu sinto é orgulho dos professores da minha escola, orgulho dos professores que eu tenho contato, de quem participa dessas lives, que eu acho fantástico. E esse lugar desse sentimento, né, esse que faz parte da mesma moeda, faz parte da gente, alguns deles vão permitir que a gente esteja mais propenso a fazer aprendizagem nesse novo modelo, que é uma aprendizagem que a gente ainda não experimentou, que a gente tem que reconstruir esse repertório, que a gente tem que construir uma nova autonomia, ou seja, entender a nossa autoeficácia, construir novas autorregulações, a gente tem que fazer tudo isso. Isso tudo é novo. Para a gente se colocar nesse lugar onde esse novo pode acontecer, a gente precisa desses bons sentimentos, desse lugar onde a gente se conecta com o outro. Eu vejo que a maneira que a gente propõe a aprendizagem, uma aprendizagem que seja centrada no estudante, que traga o contexto dele, que seja mais ativa, que a gente faça umas maluquices para tentar buscar esse estudante, ela é uma aprendizagem que vai ter mais resultado. E talvez ela não tenha imediatamente. Eu estava conseguindo ler alguns dos comentários. A gente, como professor, pode se frustrar muito durante um bom tempo, porque eles ainda não sabem o que é ser aprendiz nesse momento. A gente pode tentar fazer 50 aulas até o momento em que o nosso estudante consegue se engajar do outro lado. Mas a verdade é que a gente vai ter que começar, né? Não é tudo que a gente tenta que a gente vai conseguir mudar, mas a gente não vai conseguir mudar aquilo que a gente não tentar. E construir esses novos repertórios, quando a gente fala de disponibilidade, das competências socioemocionais que a gente precisa fazer, é um pouco do que eu estou vendo que funciona quando a gente está fazendo propostas de educação. E aí, sim, volta um pouco as lives de ontem, né, trazendo Lília, José Pacheco, assim, como a gente precisa realmente colocar o estudante no centro desse processo, né? Porque senão você não consegue gerar essas emoções positivas que ajudam você a aprender. Falei demais. Gente, para todo mundo, eu prometi que eu não ia falar demais. Elas estão rindo de mim, desculpa. Ai. Tati, eu vou passar para você de volta, senão eu vou continuar falando. Não falou demais, tá bom, foi bom. Eu vou passar a palavra para a Lia, a gente vai ter que ter paciência, porque a Lia está com a conexão um pouco mais lenta que a nossa, então eu vou falar e vai demorar um pouquinho para ela começar a falar, mas a gente promete ficar quietinho esperando ela falar, para não ficar aquele agora, sim, não, tal. Mas aproveitando o gancho da Letícia, ela falou que, enfim, ela deu muito um caminho de o aluno estar no centro, né? De a gente partir desse pressuposto para conseguir desenvolver todas as outras ferramentas que a gente precisa para enfrentar essas questões, inclusive as questões de saúde mental. Eu queria perguntar para a Lia um pouco, quando a gente fala de desenvolvimento integral, também do papel do professor. A gente sempre se fala muito do aluno no centro e do desenvolvimento integral do aluno, mas quem está tendo que lidar com essa situação, e a gente já percebeu que nesse momento é de fato muito desafiador para o professor e às vezes desesperador, às vezes dá medo, dá angústia, dá estresse, é o professor. Então, eu queria que a Lia trouxesse um pouco a perspectiva do desenvolvimento do professor, do desenvolvimento integral, e como, de que maneira, neste momento, a gente pode trabalhar esse desenvolvimento para que dando ferramentas, né? A pesquisa mostrou que eles não sabem mexer com a tecnologia. É uma maneira,
né? Se for mais fácil mexer com a tecnologia, talvez também traga mais tranquilidade, mas é só isso? Enfim, aí eu deixo para a Lia comentar, mas a gente tem que esperar um pouquinho. Acho que eu acho que agora eu estou com um pouco menos de delay. Estou lidando aqui com os desafios que os professores estão dizendo que lidaram também nesse momento de pandemia. No Instituto Península, a gente se dedica a entender os professores. E o que a gente aprendeu nos últimos anos é que, embora o aluno esteja no centro, é para isso que a gente trabalha, para que os alunos aprendam e se desenvolvam, não há desenvolvimento integral do aluno se o adulto que faz a mediação desse desenvolvimento também não está desenvolvido. Então, é claro que existe uma questão do ponto de vista técnico que a gente agora destapou na pandemia, não é uma novidade que a gente não sabia fazer ensino remoto, né? O que acontece é que na pandemia isso se torna a única opção. E aí o despreparo, ele aparece de uma maneira muito mais escancarada. E os professores, é claro que eles se sentem tecnicamente despreparados para poder fazer isso. Por outro lado, eu queria trazer um ponto que a Letícia trouxe, de que os professores, a despeito de não terem esse preparo técnico, às vezes não tem conectividade, às vezes não tem o laptop ou a ferramenta em casa, eles criaram estratégias para chegar aos seus alunos. A imensa maioria dos professores que a gente entrevistou na pesquisa, enquanto as secretarias se organizavam, eles já estavam dialogando com as famílias por WhatsApp, então quase 90% dos professores já estavam em contato com seus alunos de alguma maneira. Então esse processo de reinvenção, ele passa por treinamento, ele passa por todas essas questões, mas isso não parou os nossos professores de tentar encontrar uma maneira de manter esse vínculo tão importante do aluno com a escola, né? Mas eu acho que tem uma outra questão que aí se conecta com essa questão do desenvolvimento integral, que a gente fala muito do desenvolvimento de competências socioemocionais, da necessidade de se tratar isso dentro da escola com as crianças, e o que a gente se dedica a fazer no Instituto como é que a gente prepara, então, esse professor, desde a formação inicial, né, mas também na formação em serviço, para que, se eu quero desenvolver empatia no meu aluno, eu preciso desenvolver antes nesse professor, né? Como é que a gente vai desenvolver criatividade no processo de educação da criança se o professor nunca teve? Então, o adulto, ele não vai dar aquilo que ele não teve. Esse que eu acho que é um pouco do espírito de a gente trabalhar o desenvolvimento das emoções, o técnico, de propósito, qual é a ética profissional que guia esse professor para que ele seja um protagonista do processo de ensino junto aos seus alunos e que ele não desista do aluno no 5º ano, como a gente vê, né, quando a gente olha para as pesquisas lá do SAEB, por exemplo, quando os professores, e que a gente vê que em alguns momentos a gente desiste dos nossos alunos, a gente diz esse aluno não vai entrar na universidade, quando eu vejo 16% só dizendo que não vai entrar. E é claro que tem todos os contextos, né? Enfim, então o que a gente vem trabalhando, e aí a Letícia trouxe a Vivecer, né, que é uma plataforma que a gente tem que traz jornadas de aprendizagem para os professores, de autodesenvolvimento, né? Para que esse preparo, primeiro, seja centrado neles, para que depois a gente olhe para os alunos, né? Não que isso seja sequencial, mas a gente acha que é importante trazer para o centro a questão de que, antes de serem profissionais que precisam dominar as didáticas e as técnicas, a gente tem ali pessoas, e que se o processo de ensino depende de uma relação de qualidade, a gente precisa trabalhar isso nos professores. Então, o desenvolvimento integral que a gente acredita, ele passa por essas questões. É bom ter a Letícia aqui, porque ela levanta a gente, né? Então, apesar da minha internet aqui não estar funcionando muito bem,
Eu fico vendo aqui os corações da Letícia. Ai, mas é que você falou muito bem, gente. E eu tô aqui louca, porque eu tô lendo todos os comentários. Eu quero continuar conversando com todos esses professores. Vocês são brilhantes nos comentários, né, Tati? Eu tô aqui, quero responder para todo mundo. Tô com os olhos assim, um nos comentários, outro tem muito comentário mesmo. Mas vamos passar para a Tati aqui para a gente poder ouvir. Obrigada, Lia, obrigada, Letícia. Eu queria chamar o Gustavo de novo, porque ele também fez um joinha quando a Lia falou dessa necessidade de apoiar o desenvolvimento dos educadores, e aí eu queria que ele contasse um pouco para nós de que forma as redes, as escolas podem dar esse apoio que eles estão tanto pedindo. Aqui nos comentários estão aparecendo, e também tem uns comentários, eu não estou conseguindo trazer os comentários especificamente, porque passa muito rápido, mas tem uns comentários de pessoas que formam professores, que apoiam professores, também querendo saber como apoiar, porque eles também, né, a gente sempre fala que o professor precisa do apoio, mas acho que também o formador de professor, nesse momento, também está precisando de orientação de como apoiar. Então, queria ouvir um pouco o Gustavo, principalmente para essas questões de saúde mental. Uhum. Eu vou dizer para vocês assim que geralmente quando nos solicitam algum tipo de capacitação, algum tipo de treinamento, né, de formação em saúde mental, a gente geralmente fica nessa problemática, as pessoas trazem essa problemática, na verdade. A gente vai falar da saúde mental do aluno, ou a gente vai falar da saúde mental do educador, né? A gente tem uma resposta que a gente vai falar de saúde mental. A gente vai falar de saúde mental. A gente vai aprender sobre como é que a ansiedade funciona, como é que o estresse se desenvolve, o que está acontecendo nesse momento na maioria das cabeças das pessoas. E o primeiro movimento sempre vai ser um movimento do educador que está entrando em contato com aquilo, por exemplo, de trazer para dentro de si. A partir do momento que ele introjeta aquilo, aprende a identificar aquilo, a conhecer aquilo melhor, ele começa a fazer o movimento de identificar isso melhor no seu aluno. Isso que a Lia estava falando é uma coisa que me pega muito, porque eu tenho uma preocupação muito grande com a capacitação que ela é feita imediatamente com os alunos, porque a gente tem um risco, a gente corre um risco muito grande de ficar em cima de uma atividade puramente cognitiva. Dá para entender? A gente segue uma cartilha e explica a cartilha. Quando a gente traz isso primeiro para o educador, ele aprende a reconhecer, ele aprende até a identificar a importância de reconhecer aquelas coisas, o movimento já está feito. Ali, a partir daquele momento, todos os outros movimentos tendem a funcionar de uma forma muito mais fluida e muito mais coerente quando a gente fala de uma coisa tão complexa quanto saúde mental. Fazer uma capacitação imediatamente em cima de um assunto X com as crianças automaticamente me dá a sensação de que a gente vai atuar em cima da cognição delas só, e a gente não vai fazer o processo completo que é completamente necessário quando a gente fala de saúde mental, né? Então, a tua pergunta é assim, né? Como é que as redes podem fazer, né? É isso? Como que elas podem apoiar, né? Se não é uma formação, que é o que eu acho que eu estou entendendo, você está dizendo que a formação em si vai acabar indo muito para o lado cognitivo, qual é o apoio que as redes e que as escolas, os diretores das escolas, podem oferecer para que os professores saibam lidar com todas essas angústias, esses medos e esse estresse desse momento? Certo. A gente está seguindo uma linha que geralmente começa com o acolhimento, como eu estava comentando, esses dados que a Lia traz, né? A gente já entrou em contato, inclusive a gente já teve uma reunião com vocês, assim, e percebe assim que o primeiro movimento tem que ser de acolhimento. As pessoas, o primeiro fenômeno que começou a surgir quando a gente entrou em isolamento, que começou a surgir com maior frequência, é o nível de estresse aumentado por uma série de motivos, né?
Um deles são as incertezas que a gente está lidando. Ninguém sabe, por exemplo, quando as aulas vão voltar, por exemplo, né? A gente não sabe direito como a economia vai se virar com isso tudo. A gente tem incertezas. E a gente tem um outro fator muito importante, que são as quebras de rotina. Geralmente, quando a gente fala de rotina, as pessoas têm uma tendência a imaginar só o horário que a gente acorda, o horário que a gente dorme ou se alimenta, mas todas essas rotinas estão ancoradas em uma série de outras rotinas. E o cérebro da gente, quando percebe que essas coisas simplesmente saíram do lugar, muitas delas saíram, primitivamente ele entra num estado de alerta, como se alguma coisa fosse acontecer no mundo que está à minha volta. Então, o fenômeno mais comum inicialmente foi o estresse. E o estresse é um fio condutor, né, que leva a uma série de outros desdobramentos, como a gente já falou, a ansiedade, a tristeza, os medos, né? Então, assim, uma das coisas que a gente começa com o acolhimento, depois a ideia é falar um pouco mais com o professor no primeiro momento, e até já para falar um pouquinho do nosso trabalho, geralmente a gente faz alguns encontros sobre a saúde mental do educador, para ele se sentir acolhido, cuidado, com algumas ferramentas que ajudem, por exemplo, na redução do nível de estresse dele próprio, para ele poder lidar com esse monte de situações que ele tem que gerenciar. Então, a gente primeiro faz esse movimento, e quando a gente percebe que existe uma acomodação, assim, dessas angústias e tal, a gente começa a fazer o segundo movimento, que é esse cuidado da saúde mental no volta às aulas, né, associado ao volta às aulas. Mas, quando a gente falou da saúde mental, teoricamente, para o educador, né, a gente também está falando de saúde mental do aluno, ele automaticamente consegue reconhecer isso melhor. O material que a gente produziu e que a gente vai disponibilizar hoje, ele é um material que tem um fascículo número 1, voltado para todo mundo compreender o que está acontecendo no cérebro das pessoas, e uma série de estratégias de autocuidado, de prevenção e de cuidado quando as coisas começarem a ficar ruins, para depois a gente mostrar um outro fascículo que é de cuidados, né, tipo, na volta às aulas, assim, em termos de dinâmica, do cuidado mais direto com o aluno. Muito obrigada. Bom, eu vou passar para a Letícia agora, que ela já está ali, ansiosa para falar, mas eu queria aproveitar o gancho da volta às aulas. Enfim, a gente ainda não sabe quando elas vão acontecer, mas a gente já sabe que elas vão voltar de uma maneira muito diferente do que elas eram antes delas terem sido interrompidas. E os estudantes, e agora também olhar um pouquinho de novo para os estudantes, para a saúde mental dos estudantes, também terão passado por traumas nesse período, enfim, alguns aprenderam mais, outros menos, tem muita desigualdade nesse processo. Então, como que a gente também se prepara para lidar com a saúde mental dos estudantes na volta, e como se faz isso relacionado à aprendizagem? Como você recomendaria para professores, para coordenadores pedagógicos, enfim, para as escolas, se preparar para isso? Primeiro que eu queria falar para a Terezinha, que eu vi ela falando, que ela falou que ela se sente muito ansiosa, e eu vou falar, Terezinha, eu também me sinto ansiosa. Eu tá? também. Eu estou lendo aqui. A gente, todo mundo está se sentindo ansioso, você não está sozinha. A volta às aulas, eu acho que, como qualquer fenômeno complexo, onde a gente não tem todas as nossas respostas já prontas, a gente tem algumas hipóteses, né? Então, acho que, em primeiro lugar, olhar para esse cenário a partir das perspectivas que a gente tem, que são boas hipóteses baseadas na ciência, baseadas em boas experiências de educação, baseadas no que, como o Gustavo falou, né, saúde mental, ela é a saúde mental, seja você um estudante da rede pública, da rede particular, na China ou aqui, a base disso é o cérebro, assim como a ciência da aprendizagem, que é o que a gente tem hoje como um lugar de encontro entre a pedagogia, a psicologia, a própria psiquiatria, a medicina, o que a gente sabe sobre como a gente aprende. Algumas das coisas, como eles dois falaram e comentaram aqui, a Vivecer mesmo traz, o primeiro lugar que a gente precisa estar conseguindo reconhecer é a gente mesmo. A gente como professor, as nossas capacidades, os nossos sentimentos, a gente numa situação de ansiedade, se sentindo ameaçado, é muito difícil eu me arriscar
a assumir alguma outra perspectiva. Então, eu acho que esse lugar de volta às aulas, seja no professor agora, desde já, começar a se dar um abraço e se acolher e olhar para si mesmo com um lugar de compaixão, um lugar de tentativa. Tem uma frase que escreveram aí que a Valéria falou, foi bem dolorida para mim. Ela falou assim: e se a gente estiver fazendo tudo isso e no final os meus alunos que estão lá na rede pública, uns que não têm acesso, vão falar assim, nada valeu a pena. Não valeu a pena ainda, talvez a gente não tenha conseguido ver, a gente nunca sabe qual que é o floco de neve que faz uma avalanche acontecer. E é por isso que a gente é educadora, a gente dá aula, a gente acredita na educação por causa disso, porque a gente acredita que em algum momento aqueles conceitos super complexos, como paz mundial, eles vão fazer parte do repertório dos nossos alunos. Para a gente conseguir estar nesse lugar de vanguarda, tentando chegar nesses nossos estudantes, a gente precisa ter disponibilidade, e disponibilidade é uma coisa que a gente constrói quando a gente entende que, por mais que as coisas sejam difíceis, por mais que a gente tenha medo, isso ainda vale a pena. E eu acho que cada professor aqui sabe que chegar em um aluno, que seja você pode ter 350, se chegar em um aluno, isso já valeu a pena. E que às vezes a gente não vê isso. Quantas vezes a gente está na escola, na sala de aula, no presencial, e não necessariamente nossos alunos estão lá. Eles estão em outro lugar, ou eles estão se sentindo abandonados, ou eles não estão se sentindo representados. Então, primeiro lugar, na nossa volta às aulas, eu acho que é a gente se acolher, a gente falar assim, a gente precisa de amor da gente mesmo, saber quais são as dificuldades, aquelas que a gente precisa correr atrás, entender que a gente está num lugar vulnerável, mas que faz parte desse momento agora, a gente assumir esse lugar. E a partir daí, a gente construir essas novas oportunidades. A gente não vai sair desse problema com as soluções que já existem, gente. Assim, a gente não vai, porque o mundo é novo, porque alguém fez uma correção muito boa, e ela é verdade. Não é só o estudante no centro, é a relação entre o estudante e o professor. O professor, ele, assim, se essa pandemia para mim deixou a coisa mais clara do mundo, é o quão essencial é aquele professor que olha para o seu aluno, que está em casa falando, por favor, fala comigo. Assim, o professor, esse espaço em relação é o espaço onde a sinapse acontece, onde a mágica do aprendizado acontece, onde você pode sair com todas as coisas. Novas, né? Um rap do coronavírus, uma releitura de arte, o que a gente faz na pandemia, tanta coisa linda que a gente tem visto, que seja desde o TikTok até os nossos colegas compartilhando. Essa mágica, ela só acontece quando a gente consegue abrir e depositar nessa relação um investimento que a gente não tem certeza se ele volta. Quando a gente for voltar para a escola, a gente talvez volte aí, o que eu estava falando, a gente vai voltar num momento ou num modelo híbrido, ou num modelo presencial totalmente, ou a gente ainda vai continuar à distância, a gente não sabe, mas a verdade é que a gente vai ter que criar novas formas de interagir, e que já vão ser diferentes dessa remota que a gente está usando. Então, a gente vai ser pedido para entrar em mais um lugar. Então, acho que talvez, quando eu fico pensando quais as dicas, acho que a primeira vamos aproveitar esse próximo período para vocês se acolherem. Né? Tem aqui duas referências fantásticas. E depois, quando a gente voltar para a escola, vamos aproveitar para criar novas possibilidades. Eu acho que é super pertinente que a gente está numa live, eu fiquei aqui pirando, porque a gente está numa live da Árvore, os meus alunos na escola estão usando a plataforma. E olha como é relevante, a gente precisa ajudar os nossos alunos a verem que é possível eles serem aprendizes com um formato diferente. Muitos deles não sabiam o que era ler um livro digital. E agora eles estão podendo aprender. Mas isso tem a ver com a gente, com nós professores, gestores, gestor de rede, que corremos atrás dos alunos, criar essas possibilidades. Então, quando a gente voltar no presencial, a gente também vai ter que criar essas possibilidades, a gente também vai ter que usar a criatividade, a gente também vai ter que se expor, a gente vai ter sentimentos de ansiedade, que nem a Terezinha estava falando, a gente vai ter sentimentos de raiva, a gente vai ter todos eles. Mas está no nosso prato conseguir criar essas possibilidades para o futuro, essas possibilidades de aprendizagem que estão em relação, né,
citando Pacheco, que a gente tem que fazer com muita humildade, e que são essenciais. Desculpa, eu estou amando o chat. Desculpa. Fala, Tati, desculpa. Não, eu ia comentar que eu acho que um pouco desse acolhimento a gente já está acontecendo nesse momento, né? Quando a gente vê as mensagens no chat, está todo mundo agradecendo, assim, agradecendo ao evento, agradecendo a Árvore, agradecendo a Letícia, o Gustavo, a Lia, por estarem aqui, por estarem ouvindo suas angústias, por estarem dizendo, não está acontecendo só comigo, está acontecendo com você também. Então, talvez, enfim, não é o abraço, que também nos comentários apareceu, como é que eu vou acolher meu aluno de ensino de educação infantil, e até eu queria passar para o Gustavo para tentar responder isso, muitas preocupações assim com o aluno da educação infantil, como que eu vou acolher se eu não vou poder abraçá-lo? Mas acho que aqui a gente já viu um jeito, pelo menos entre os professores, né, essa troca aqui, nesse momento, já é um pouquinho de acolhimento. Enfim, quais são essas novas formas de acolher, né? E aí, para o Gustavo, talvez ele tenha uma resposta da ciência, como que a gente faz para acolher as crianças sem abraçar. Eu acho que tem uma coisa bem importante, assim, no que nós todos estamos falando, que é o acolhimento parte de uma figura que está conseguindo acolher. Então, assim, eu acho que a gente primeiro tem que acolher o professor para ele se sentir e poder oferecer um acolhimento que seja efetivo, que seja caloroso, um olhar que seja sensível nesse momento. Um professor que está muito estressado, que está muito tenso, ele pode começar a enxergar as coisas através de um filtro distorcido e enxergar tensão e sofrimento, às vezes, onde não existe, por exemplo. Um professor que está mais tranquilo, talvez ele possa ver o sofrimento e tentar transformar isso numa outra coisa também. Então, de novo, eu acho muito importante nesse momento que a gente tenha esse tipo de movimento. Esse é um período que eu tenho me sentido muito sensível nesse sentido. A minha vontade é, se a gente pudesse fazer várias lives como essa e tal, porque isso está fazendo uma grande diferença para as pessoas. A gente percebe assim que em 50 minutos a gente vê as pessoas, né, tipo, tirando uma lasquinha daqui, outra dali, e isso que a gente está fazendo, que é tentar passar um acolhimento, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa bem importante. Eu talvez vá devagar aqui um pouquinho, mas eu sei que como o tempo está indo para o final, eu queria falar algumas coisas. Eu acho que a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz. Eu estou me colocando junto a vocês, educadores, porque hoje em dia eu acho que eu estou muito mais dentro da educação do que dentro, do departamento de psiquiatria, propriamente dito. E eu percebo todo mundo muito apaixonado pelo que faz e, ao mesmo tempo, neste momento, se sentindo muito frustrado por não poder fazer o que vinha fazendo antes. E aqui tem uma coisa que eu acho importante fazer o pessoal de casa pensar. Eu vejo muitas pessoas mantendo o mesmo parâmetro de exigência que existia antes do isolamento, neste período de isolamento. Aqui a gente tem uma distorção que, se eu partir desse parâmetro, eu vou me frustrar o tempo inteiro. O parâmetro é completamente diferente, gente. Assim como eu nunca tinha feito uma atividade como essa até 3 meses atrás, muitos professores nunca deram aulas, assim como muita gente que está trabalhando em casa e está tendo dificuldade também. Não são só os educadores, não sou só eu. Tem uma série de coisas na minha profissão que estão muito diferentes também, estão angustiantes. O que eu quero dizer com isso é que a gente está tentando, está todo mundo tentando. Então, em primeiro lugar, é trazer o parâmetro para a realidade. A gente vive hoje um parâmetro diferente, número 1. Uma outra coisa que eu acho bem importante a partir disso é que a gente tome cuidado com a autocrítica que surgia desse outro parâmetro e trabalhe mais a autocompaixão que a Letícia estava falando, que é uma das coisas que eu mais falo nesse tipo de atividade, que é se cuidar como se eu estivesse cuidando de alguém que eu gosto muito. Assim, geralmente a gente tende a se tratar de uma forma mais exigente do que a gente está podendo dar neste momento. Parem para pensar, se eu estivesse tratando uma pessoa nessa mesma posição e eu tivesse, por exemplo, uma pessoa que eu amo muito me dizendo assim, eu estou tendo dificuldade em dar aula, assim, tipo, estou tentando ligar para o meu aluno e eu não estou conseguindo entrar em contato com ele. Se eu estivesse falando com essa pessoa que eu gosto muito, eu ia dizer assim, te tranquiliza, tu está tentando, assim, tu está tentando fazer o melhor que pode, tipo... mas a gente não costuma fazer isso com a gente. Então, assim, eu queria passar... Esse é um dos recados que eu mais queria passar. Eu acho que a gente precisa se cuidar um pouco mais para quando as aulas voltarem,
eu costumo dizer isso também, assim, muita gente me pergunta assim, o que eu falo para o meu aluno, né? Tem situações emblemáticas, como o que eu falo para o meu aluno quando alguém da família dele morre, por exemplo, né? Eu costumo acreditar que o conteúdo do que tu fala não é tão importante do que a forma que tu fala. É no olhar, é no se aproximar mais tranquilo, é o dizer, tô aqui perto. E aqui eu tô linkando com a tua pergunta, que é como é que a gente vai acolher essas pessoas? Vai ser em falar de uma forma, de um ponto de tranquilidade interna, se a gente conseguir, porque eu sei que muita gente não vai conseguir, e isso não é, para se envergonhar. Eu acho que tem muita gente que vai passar dificuldades mesmo, a gente tem que falar, mas eu acho que a gente tem que tentar se cuidar ao máximo para fazer esse acolhimento através do olhar, através da fala tranquila, através disso tudo, dessa aura assim de tranquilidade. Isso daí também abraça as pessoas. Eu acho que eu estou percebendo isso na atividade aqui, assim, sabe? Então, tem uma série de outras coisas para falar, mas a gente tem pouquinho tempo, eu não vou estourar. Tá bom, Gustavo. Obrigada. Antes de perguntar para a Lia de novo, eu só queria... agora eu perdi o nome dela, mas ela falou aqui que não, né, que eu mencionei que os alunos passaram por traumas. Não foram só os alunos que passaram por traumas, os professores também passaram, e a gente está entendendo que sim. Não sei se ela entrou agora na conversa, mas desde o início nós estamos falando sobre isso, né, sobre como todos estamos num momento excepcional e como é importante que o professor, inclusive, ele esteja para lidar com os traumas, as ansiedades dos estudantes, ele também esteja preparado, e o Gustavo trouxe isso, e a Letícia também, a Lia. Acho que a gente não está esquecendo não disso, e a gente sabe, está aqui para se apoiar. Acho que a Lia caiu. Então, eu vou passar para a Letícia de novo, mas enfim, a gente está aí chegando para o final, né? Então, eu acho que a Letícia podia começar fazendo suas considerações finais. Tem uma pergunta que eu não sei se algum de vocês se arrisca, mas é que apareceu algumas vezes aqui, que é em relação... Da Patrícia. Crianças com deficiências, essa? Isso, E aí, isso, se você quiser... que eu ia falar. Porque ela está aqui, pelo amor de Deus, gritando para a gente falar sobre isso. Então, Letícia, se você quiser falar sobre isso. Eu acho que o Gustavo pode falar, acho que até porque essa é um dos trabalhos que eles já começaram lá, mas eu queria virar para a Patrícia e falar, Patrícia, eu acho que a gente não esqueceu, e eu acho que a gente não esquece das famílias com crianças com deficiência. Assim, eu acompanho de perto alguns desses casos, e crianças com deficiência, crianças com dificuldade de aprendizagem, de repente a gente está exigindo uma coisa que, como o Gustavo trouxe, passou, né, esse lugar de trabalho passou a ser muito mais desafiador, porque, por exemplo, você talvez dependa das funções executivas, e uma criança com déficit de atenção precisa trabalhar isso. Eu acho que a gente está num momento onde a gente consegue trazer à tona todas essas questões, e principalmente o fato de que a gente não está sozinho. A escola não faz a educação do seu filho, ela não está sozinha, ela tem uma família. E nesse momento, a gente conseguir acolher dentro do que a gente consegue, inclusive da responsabilidade que a gente está levando para casa, né, que muitas vezes essa responsabilidade fica com o professor na sala de aula ou com a escola, ela é muito importante. Abrir esses novos canais. Eu não tenho todas as respostas. Eu tenho uma resposta. Eu acho que a conexão, o lugar em relação, você conseguir falar com essas famílias. Eu, por exemplo, na minha escola, eu abri muitos canais para conversar com os pais, assim como abri na Chloe. Então, a nossa plataforma tem um canal gratuito para famílias, para poder trazer, pelo menos, algum tipo de suporte diferente. A gente sabe também que algumas das discussões que a gente está propondo aqui, dessas mudanças de educação, que a Lilian trouxe ontem, por exemplo, elas são discussões que vão beneficiar um olhar de verdade inclusivo a partir da ideia de que todos nós precisamos ser inclusos dentro do processo de aprendizagem, que uma educação realmente universal, ela tem um design universal para todo mundo. Então, eu queria só falar, porque eu li todos os seus comentários,
não acho que a gente vai conseguir responder nessa live, mas acho que continua trazendo, porque esse é o momento propício da gente debater e construir novas soluções, porque aí também está a chave. A gente precisa de todo mundo, porque a gente não tem ainda essas soluções, a gente precisa construir, elas às vezes vão demorar um pouquinho mais de tempo, mas não desiste. Então, acho que só talvez encerrando a minha fala, desse lugar de que a gente está construindo esses novos repertórios, que a gente vai construir essas mudanças a partir das novas possibilidades, que a gente precisa se entender como aprendiz, como o Gustavo e a Tati trouxeram no começo, e que a gente precisa conseguir criar esses novos repertórios. Muitos dos nossos alunos não sabem que eles podem ser leitores ávidos utilizando uma plataforma online. Eles nunca tiveram isso. Então, a gente precisa construir essas possibilidades. Que a gente pode, como a Sandra, que fez um comentário ali, mas como é que eu tenho conexão? Os meus alunos, às vezes, não ligam a câmera. Essa está a chave está em como que a gente vai construir novas maneiras de engajamento. E quando a gente voltar e estar presencial, talvez a gente tenha superpoderes. Olha só, a gente vai conseguir mais ferramentas para engajar, mas não desistir desse momento que a gente está. Sob o risco de ser chamada de extremamente otimista, eu acho que o que embasa a minha fala aqui é o orgulho de saber que todos vocês, o fato de vocês estarem aqui nessa live, fazendo comentário, já coloca todo mundo aqui nesse lugar de possibilidade de construir novas opções para o futuro e para a educação. Então, agradeço a todos vocês e falei demais, mas passo para vocês. Foi muito bom, eu adorei acompanhar o chat, acho que a Árvore está de parabéns, só de ter todos esses comentários aqui. Antes de passar para a Lia, aproveitando que a Lia agora está com a gente aqui, que ela caiu um pouquinho antes, só fazer um comentário. Chegaram alguns elogios para o James. Parabéns. O pessoal James, super feliz de você estar aqui com a gente. Lia, a gente está se encaminhando para o final, queria que você fizesse as considerações finais, mas eu lembrei, assim, quando a gente estava falando sobre acolhimento, também das trocas entre educadores e de como também a Vivecer ou outras iniciativas do Instituto Península estão também tentando apoiar essa questão das trocas, né, de como as trocas entre educadores nesse momento também podem ser uma ferramenta de acolhimento entre educadores. Se você puder comentar um pouco. Eu, sob o risco de falar demais, como sempre, eu posso dar o meu depoimento aqui como uma pessoa que conhece a plataforma do Vivecer e o campo que eles fazem, e realmente, assim, eu vi e eu vejo professores conseguindo se conectar, principalmente porque eles se conectam a partir de emoções que são comuns a todos eles. Tem uma jornada muito legal de desenvolvimento, e acho que essa é um pouco da proposta, né, que acho que se conecta também com o do Gustavo, e aí tô só trazendo, porque eu acompanho e vejo, né, a gente, mesmo à distância, mesmo com né, menos fóruns ao vivo, a gente tem muitas coisas que se conectam com a gente. A literatura é um exemplo desse. Quantas vezes a gente não se emociona com um livro ou com um filme, e a gente se emociona porque dentro da gente essas emoções ressoam. Então, é possível que a gente se emocione e se engaje e se conecte mesmo em modelos à distância. Nunca vão ser as únicas maneiras, a gente sempre vai poder ter, de novo, outras coisas, abraços, vamos poder ter o tom de voz, mas a tecnologia vai permitindo que a gente faça essas conexões de outros lugares. E aí, eu, de novo, tentando apoiar minha colega que não está aqui, mas apoiando de verdade o programa que eles desenvolveram. Eu sou coordenadora de um curso no Singularidades, então eu acompanho bem de perto o desenvolvimento disso. A gente, na prática, vê como essa conexão ela é real e ela funciona
mesmo num modelo à distância. Então, o convite para todos os educadores que estão aqui e que às vezes estão se sentindo sozinhos, ou que às vezes estão se sentindo confusos, que estão se sentindo sobrecarregados, que estão se sentindo com raiva, ou que estão muito felizes e aí estão com culpa porque estão felizes que as coisas estão dando certo. A ideia dessa plataforma é fazer uma jornada onde professores se conectem ao longo dessa jornada. Então, acho que é um projeto super legal, é um projeto que complementa né, um pouco do que o Gustavo pode trazer do Ame Sua Mente, que tem a ver com o lugar de saúde mental, e é muito legal ver toda a ciência por trás, mas acho que eu estou fazendo o convite em nome da Lia, mas também em nome de uma pessoa que conhece de perto esse trabalho. Obrigada, Lê, por fazer essa complementação. Acho que a Lia está com dificuldade nesse momento mesmo. Então, agora eu vou passar para o Gustavo. Gustavo, algumas pessoas pediram referências desse material que você falou antes, pediram aqui nos comentários, elas queriam um link e tal, se você puder falar como é que elas podem ter acesso também. Pessoal, assim, a minha vontade é tentar colocar isso na casa de todo mundo, porque ele é uma revisão extensa da literatura, ele está muito voltado para estratégias de manejo com os fenômenos mais frequentes que vêm surgindo, que são o estresse, a ansiedade, a tristeza, né, e o desânimo que vem aparecendo. Tem muitas coisas que tu lendo, tu começa, inclusive autocompaixão, a gente explica o conceito, mostra como a pessoa pode cultivar isso. Então, assim, é um material que ele está muito acessível e eu acho que ele tem ajudado bastante gente. As próprias pessoas do grupo que não tinham lido ainda começam a falar, eu estou usando 10 coisas que eu li no guia, né? Então, assim, o que a gente quer na verdade, a gente não tinha conversado sobre isso antes, mas eu queria colocar isso na mão de vocês e a gente tentar espalhar para o maior número de pessoas. Então, assim, a gente pode, no finalzinho do encontro aqui, combinar e, de repente, vocês nos ajudarem a disseminar esse material. Mas ele tem um link, porque na verdade, aí, se a gente botar ali no chat, acho que as pessoas já podem começar a se apropriar disso, né? O problema é eu saber fazer agora. Isso agora. Dá uma ideia. Não, mas você Gustavo, fala para as pessoas. A gente pode pedir para o pessoal da Árvore depois mandar isso, talvez num link pós-evento para todo mundo. Perfeito. Eu também quero, então. Eu também sou interessada nisso. Eu fico bem feliz que vocês queiram. Assim, a gente está muito orgulhoso e a gente quer ser muito útil agora nesse momento, a gente quer trocar informação, a gente quer ajudar no que a gente pode, sabendo que aquilo ali não é uma receita de bolo, né? A gente lê e estuda essas coisas e mesmo a gente também passa por dificuldades ao longo desse período, então, mas ele é uma ajuda, ele é um norte em momentos que a pessoa pode estar se sentindo um pouco desanimada ou, né, tipo, perdendo um pouco o controle, assim, das suas emoções, do comportamento e tal. Legal. Lia, agora você está nos ouvindo, você consegue falar? Agora vai, gente. Além de você, né? Mas agora vai ser Lia de verdade. São os desafios do mundo real agora, do novo mundo real, né? Eu perdi um pouco das falas de vocês, mas eu acho que eu queria trazer primeiro, assim, um agradecimento por estar aqui. É muito bom estar de volta com a Tati, com a Letícia e conhecer o Gustavo. Eu acho que esse é um tema que muitas vezes a gente trata de forma separada, né? A questão da tecnologia, da questão da saúde mental e das emoções. E eu acho que o que a pandemia nos traz é que isso não é uma dicotomia. A gente vai ter que aprender a lidar com a tecnologia e o professor, acho que agora tem certeza, e eu acho que os pais também, eu me coloco como mãe, também tem certeza de que a tecnologia não vai substituir os professores, mas que a gente tem que aprender a incorporá-la no nosso dia a dia. A outra coisa que eu acho que essa pandemia traz, e os nossos dados trazem também, é de que não dá para a gente dissociar as questões técnicas e as questões de currículo e a aprendizagem do ser humano que está por trás dos professores e dos alunos. Então, sim, a gente vai precisar de um processo de acolhimento no pós-pandemia, porque não vai ser uma volta tradicional,
Mas o que eu acho é que a gente vai precisar incorporar isso para sempre na nossa rotina, assim como a tecnologia. E a outra questão que eu acho que a gente vai precisar aproveitar, e que surge também muito forte na pesquisa, é que o vínculo com as famílias, e isso na escola pública ou na escola privada, ele foi fortalecido nesse processo, aos trancos e barrancos em alguns momentos, né? Verdade. Mas a gente tem que aproveitar desse vínculo. E aí eu acho que a árvore, por exemplo, é um ótimo jeito de se fazer isso, né? Então a gente tem aqui soluções remotas que podem, se bem utilizadas, ajudar esse processo de integração maior entre família e escola, que em alguns momentos foi perdido, porque a criança ela é delegada para a escola em alguns momentos, né? E esse vínculo ele precisa ser fortalecido. Então, é meio lugar comum tratar a ideia de que a crise é uma oportunidade, mas talvez, de fato, a gente tenha oportunidades de bons legados positivos e os professores, com certeza, serão chave nesse processo, na volta presencial, na volta híbrida. E eu queria reforçar também o ponto que a Letícia trouxe e que é importante também, eu acho que aqui para essa audiência, o fato de que os professores sim estão fazendo o máximo possível para aprender a trabalhar de um jeito diferente, para continuar mantendo o vínculo da escola com os alunos, com as famílias, ao mesmo tempo em que a gente se abre para questões mais estruturantes, de que talvez a gente tenha que repensar a formação de professores para o futuro. A gente precisa encarar o fato de que as crianças mais pobres não estão conectadas e não têm acesso da mesma maneira que as crianças mais ricas. Então, a gente tem lições de casas mais estruturantes para fazer também no pós-pandemia, né? Além de tudo aquilo que vai acontecer dentro da escola, tem muita lição de casa para a área de políticas públicas também. A gente vai ter que criar programas estruturados para o acolhimento profissional e emocional desses professores, né? Então, eu acho que esse aqui é um ótimo espaço, foi uma ótima discussão, a gente podia ficar aqui mais uma hora, e eu só quero agradecer Tranquilo, a Árvore, né? Quero agradecer a Árvore pelo convite, e ao Gustavo, a Letícia, a Tati e ao James, por dividir aqui os nossos insights, e aprendi muito com vocês também aqui agora. Obrigada, Lia. Que bom que você voltou para poder fazer esse encerramento. Foi muito importante a gente terminar com essa fala. Obrigada, Gustavo, Letícia, James. A conversa foi realmente emocionante, né? Falamos de emoções e acabamos também nos emocionando, e acho que é um sentimento geral de quem participou. Enfim, os comentários seguem aqui, muitos, e todo mundo muito agradecido, muito tocado e muito... assim, acho que a Letícia sempre traz isso, né? Eu brinquei que eu já conversei com ela várias vezes, traz esse otimismo, assim, né? Traz essa força para continuar, né? Porque também tem isso, às vezes você tá lá, você tá com aquela angústia, mas de repente, não, mas vamos de novo, né? A gente toma um ar. Por isso que eu vim de flor, ó, pra gente não esquecer, que a gente tem que trazer coisas pra gente se animar, para nos momentos de escuridão a gente lembrar das coisas lindas que a gente é capaz de fazer. Com certeza. Eu que sou uma super fã dos educadores, enfim, cada vez que eu converso com vocês, fico mais fã ainda. Agora eu quero dar os recados finais aqui em relação, porque, né, está acabando o evento da Árvore, mas ainda não acabou, e tem mais um momento justamente que é muito importante, que é a arte. A gente acabou não falando tanto disso hoje aqui, de como a arte também é uma ferramenta para ajudar a gente a lidar com as emoções, ajudar a gente a relaxar, ajudar a gente a se acolher. Então, o evento vai acabar daqui a pouco com um pocket show com o músico Mestrinho. Estão todos convidados para participar.
Também estão todos convidados para seguir a Árvore no Instagram. Para seguir a Árvore no Instagram, você tem que digitar @Árvore de Livros e não perder nenhuma novidade sobre a Árvore e sobre outros eventos como esse. Tem muita gente agradecendo que esse evento aconteceu e como foi legal, então é possível que tenham outros, então fiquem ligados, sigam a Árvore no Instagram. O Conversas que Transformam é uma realização da Árvore Educação, que é uma solução em leitura digital para escolas. Teremos agora, antes, né, o Pocket Show é às 20 horas, mas antes desse Pocket Show, teremos uma fala de encerramento das mesas do evento com a Letícia Reina, gestora pedagógica da Árvore. Até a próxima. Eu também agradeço muito por ter participado dessa conversa e a Árvore Educação por ter me convidado, ter o privilégio de estar junto com esses educadores e profissionais maravilhosos. Lê, antes de você falar, eu li uma coisa e eu queria falar, porque não dá para passar, eu não sei se essa pessoa inventou isso, de onde isso vem, mas ele escreveu, ou ele ou ela escreveu, o nome era 2222, talvez passe gradativamente em um belo dia, sem perceber, a viver as respostas. Eu achei lindo, achei de uma poesia incrível, foi colocado no nosso chat, se a gente conseguir olhar para esse momento e aguentar um pouquinho da dor, respirar fundo, a gente pode passar gradativamente a viver essas novas respostas, a viver essa educação do futuro. Então, muito obrigada. Eu achei lindo, vou usar, vou comentar que foi o 2222 que me falou o resto da vida. Que lindo. Desculpa, Lê, obrigada. Imagina, Xará, sorridente você. Gente, que mesa linda! Estou emocionada aqui também. Muito obrigada, muito obrigada. Eu já entro aqui cheia de emoção, essa responsabilidade enorme aqui de fazer essa fala e também muito emocionada. Olá a todos, todas, obrigada. Eu sou Letícia Reina, eu sou gestora pedagógica da Árvore Educação e eu estou aqui para encerrar as mesas, com muito gostinho de quero mais, do nosso Congresso Digital, Conversas que Transformam. E eu quero começar agradecendo, primeiramente, a você, educador, que está aí assistindo a gente, porque a gente vem acompanhando dia após dia a realidade de diferentes escolas do Brasil e sabemos como foi necessária uma verdadeira reinvenção diante da situação de pandemia que nos atravessou tão de repente. Professores aprendendo a lidar com novas tecnologias, gestores tendo que resolver novos desafios, alunos diante de novas configurações de aprendizagem e famílias tentando se ajustar e tentando ajustar os seus tempos para atuar também como professores, além de tantas outras demandas que a gente sabe. Buscamos aqui, no nosso evento, trazer informação e afeto, de modo que conseguíssemos ajudar a comunidade escolar e promover um espaço de troca nesse momento tão difícil. Sentimos que muitas vezes as angústias tomam conta e vocês colocam para fora inquietações que só o tempo irá responder, assim como disse a Letícia. Estamos aqui também para ser a palavra de conforto. Aqueles que reconhecem que não têm todas as respostas, mas estendem a mão para que juntos possamos construir caminhos para passar por tudo isso. A Árvore existe para apoiar educadores no processo de formação e transformação de estudantes por meio da leitura. E somos fruto da união entre Árvore de Livros e Guten, duas das principais empresas de tecnologia educacional do Brasil, e juntos queremos impactar ainda mais escolas, incentivando a leitura por meio de um acervo diversificado, levando inovação para a sala de aula. E hoje temos o orgulho de dizer que impactamos a vida de 1 milhão de alunos em escolas públicas e privadas. Nos sentimos privilegiados por podermos aprender todos os dias com os nossos parceiros. E pensando justamente na necessidade de acalanto, a gente preparou também um Pocket Show hoje, às 8 horas, com o Mestrinho.
para aquecer o nosso coração junino, um músico incrível, um ícone do forró brasileiro. Não percam, vai ser lindo. Esperamos vocês aqui. E a gente quer agradecer também aos nossos convidados que aceitaram dividir um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, da sua formação, das suas histórias, para trazer mesas que enriqueceram muito o repertório de todos nós, em áreas tão complementares, saúde, pesquisa, educação, e foram mais de 20 pessoas que acreditaram em nosso sonho e construíram um evento muito especial com a gente. Obrigada, foram falas muito impactantes e muito transformadoras. E a nossa equipe, que se dedicou intensamente para entregar o melhor evento possível para vocês, cuidando de cada detalhe, tentando garantir que o maior número de pessoas possível tivesse acesso a esses conteúdos gratuitos. Nos ajude a propagar tudo que construímos aqui, compartilhando os links das mesas e no nosso canal para colegas e pessoas próximas. Obrigada por nos deixar entrar, literalmente, na sua casa. Esperamos que esses momentos tenham sido um espaço de transformação, porque acreditamos que as conversas transformam, porque acreditamos que a leitura transforma. Até a próxima.